Muito bom dia para você, meu irmão, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 19 de março de 2026 e hoje nós celebramos São José, esposo da Virgem Maria, pai que foi o responsável por criar Jesus nessa terra, a ensinar um ofício, a educar na fé o Filho de Deus. E aí no Evangelho de hoje, na liturgia nos diz assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, veja bem que São José ele tem um papel muito importante também. Ele não fica só como coadjuvante, como observador. Ele também estava nos planos de Deus, juntamente com Maria, para que o Filho de Deus viesse ao mundo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E a palavra ela traz sobre São José que São José era um homem justo. Mas hoje, quando refletia sobre essa leitura novamente, que todos nós já ouvimos, todos nós com certeza já conhecemos, mas a palavra de Deus ela é viva e ela nos fala dia após dia. O Senhor vai nos mostrando detalhes em riqueza, em grandeza, que a gente percebe que a mensagem de hoje é para mim de uma forma diferente. E veja bem que a palavra diz que São José, e Maria já estavam prometidos, porém antes deles viverem juntos, a Maria, Nossa Senhora, a mãezinha, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E São José, ele, nesse pequeno trecho, traz umas observações. Ele era observador, porque ele percebeu que ela estava grávida, mas ele não queria denunciá-la porque ele sabia exatamente que ela podia ser apedrejada. Uma mulher que estava grávida de alguém que não era seu marido, seria considerado adultério, uma traição, e a punição seria o apedrejamento. Mas ele tem o cuidado, tem a delicadeza, e ele não queria expor Maria. Ele, na cabeça dele, humanamente falando, ele tinha sido traído, mas ele não queria expô-la. Ela estava grávida e ele sabia que não era dele. Ele não ia expor Maria. E ele planejava abandoná-la em segredo. Mas aí a palavra diz, e esse detalhe, essa palavrinha chamou muita atenção, que enquanto ele pensava nisso, São José não era impossível. Ele era justo e ele não era impossível. Ele não agiu de cabeça quente, não, porque eu fui traído, então eu preciso fazer, porque eu preciso ser justiçado. Não, que Deus fizesse justiça. Na humanidade dele ele havia compreendido, então ele deixaria ela em silêncio, não fazendo com que viesse esse castigo sobre ela. Mas então ele estava refletindo sobre isso antes de tomar uma decisão. Quantas e quantas vezes a gente é impossível? E São José vem ensinar pra gente que não, é preciso pensar antes. Não é se tomar uma decisão de cabeça quente, mas é pensar antes. E aí, enquanto ele pensava nisso, o anjo do Senhor apareceu a ele e ele disse: olha, não teme receber Maria por sua esposa, porque você não foi traído, é pela ação do Espírito Santo que ela conceberá. E você, José, lhe dará o nome de Jesus. Então José também já tinha esse papel de pai adotivo, esse papel realmente de exercer a paternidade em relação a Jesus. Ele, enquanto homem, naquela época, a mulher não tinha vez, assim, tanta voz, exatamente, na verdade, não é que não tinha vez, não tinha voz. E o homem desenvolvia esse papel realmente que é de provedor, de quem faz, e ele ia dar o nome de Jesus. Mas aí tem um detalhe muito importante. José não acordou pensando assim: será que foi só um sonho porque eu estava dormindo? Ou será que realmente o anjo do Senhor falou a mim?
Ah, Deus, se foi realmente o anjo do Senhor que falou a mim, então me dá um sinal, me dá uma confirmação? Não. A palavra diz que José então fez exatamente como o anjo havia dito, porque ele tinha intimidade. A gente às vezes fica pedindo, não, Deus, o Senhor falou, mas estou aqui na dúvida se é o Senhor ou não, então me dá uma prova se realmente é isso mesmo, se o Senhor falou mesmo. São José não. Ele não era um sonho porque ele estava dormindo, é porque o anjo havia dito e ele obedeceu. Até mesmo porque ele já sabia que Maria estava grávida e ali era uma confirmação de alguém que já estava em conversa com o Senhor. E ele nos ensina isso, que nós sejamos observadores, que nós possamos ver além das palavras, que nós possamos ver atitudes, que nós sejamos aqueles que não agem por impulso, mas que reflete antes, que medita e medita no Senhor, não somente por mim, porque eu fui injustiçado, que eu preciso ser justiçado e que alguém tem que fazer alguma coisa. Não, é o Senhor quem faz. E aí tem até uma música que já diz, minha vida está onde sempre teve em tuas mãos. Ele é meu amparo, meu refúgio, minha proteção. E ali essa música já não existia, mas com certeza São José estava dizendo ali, Senhor, o Senhor que vai julgar ela, né? Na cabeça humana de São José ali dizendo. Mas aí quando Deus então diz, não, José, envia o anjo para dizer, não, José, não é assim. E a gente vai ver outros trechos depois que o anjo também fala a São José quando manda ele pegar a mãe e o menino e fugir, porque Herodes queria matá-lo, e depois aparece de novo mandando que ele voltasse, que já não havia mais perigo. Então ele tem intimidade com o Senhor. Então que nós sejamos observadores, que nós não hajamos por impulso e que nós tenhamos intimidade com o Senhor. São José, ele nos ensina principalmente aos homens, a ser aquele que realmente é o grande homem. Um homem que está em primeiro lugar, atento à ordem do Senhor, ao serviço do Senhor. E que, a partir do momento que está a serviço do Senhor, não toma uma decisão sem pensar antes, sem ouvir a voz do Senhor antes. E quando o Senhor manda, ele não questiona, ele obedece. Então, para você, pai de família, para você que precisa tomar uma decisão muito importante sobre o futuro da sua família, que você possa pedir a intercessão de São José. Não é ele quem faz, a gente pede a intercessão. Um amigo de Deus, um escolhido de Deus para ser o pai adotivo de Jesus aqui na terra. Então que possa vir sobre você, sobre os seus ombros, a graça de ser como São José. Um homem que observa, que compreende os anseios e necessidades realmente da família, sem julgar, sem apontar dedos. Que seja um homem que se deixa ser conduzido pelo Senhor, que não age por impulso, mas que ouve a voz de Deus e que lhe é obediente. Que o Senhor seja a nossa luz. São José, rogai por nós. Vou deixar aqui uma música do Eugênio Jorge, que diz assim, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais, mas meu Deus me escolheu para ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer, sou teu José e nada mais. Eu sou escravo da sua promessa e sou feliz vivendo assim. Que a gente possa ser escravo da promessa de Deus e descobrir aí a verdadeira felicidade, de saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o plano de Deus é bom, perfeito e agradável sempre. Que Deus abençoe.